Juízes capítulo 11, nós vamos ler a história de um cidadão aqui que tinha tudo para dar errado, mas foi vencedor. Às vezes você pensa que tem tudo para dar errado na sua vida, mas no fim vai dar certo se você estiver com Jesus. Juízes 11, de 1 a 11. Juízes 11, de 1 a 11. Achou aí? Quem não achou, pode ler lá. Lê lá. Jefté, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e o seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos, que, quando cresceram, expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho da outra mulher. Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Ora, passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. E assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciãos de Gileade partiram à procura de Jefté na terra de Tobi. Ao encontrá-lo, lhe pediram: vem depressa, seja o nosso comandante para que respondamos com guerra ao ataque dos amonitas. Contudo, Jefté indagou aos líderes de Gileade: ora, não fostes vós mesmos que me odiastes e me expulsastes das casas do meu pai? Diante do que os chefes de Gileade afirmaram a Jefté: apesar disso, eis que agora estamos te fazendo um apelo. Vem conosco, combaterás os amonitas e serás o nosso chefe, e também todos os habitantes de Gileade. Então Jefté declarou aos anciãos de Gileade: se me viestes levar de volta para casa a fim de combater os amonitas, e para que Yahvé os entregue na minha mão, então serei vosso comandante nesta missão. E os chefes de Gileade prometeram: que o Senhor seja testemunha entre nós, se não fizermos como tu disseste. Jefté partiu, pois, na companhia dos anciãos de Gileade. O povo aclamou como chefe e comandante, e Jefté repetiu todas as suas declarações em Mispa, na presença do Senhor. Obrigado, Jesus, por este trecho, essa história real que está registrada na tua palavra, que serve de lição para nós. E eu peço agora a unção e a direção do teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre esta palavra agora e os nossos corações, para que possamos entender, no nome de Jesus. Amém. A certeza de uma vida vitoriosa é algo que jamais pode sair do nosso coração e da nossa boca. Nunca diga: sou um derrotado, porque você não é. Primeiro, você está profetizando desgraça na sua vida. E segundo, que está mentindo, porque você não é um derrotado, você é um vitorioso. Cada dia que amanhece, não importa a circunstância, você tem que declarar: eu nasci para vencer, Deus me criou para ser um vencedor. Amém? Então nunca ouse. A pastora foi convidada para trazer uma pregação numa igreja aí sobre o poder da palavra, e ela estudou muito sobre isso, e a gente tem comentado muito sobre isso. Então, às vezes, as grandes dificuldades da nossa vida somos nós que damos legalidade, porque a palavra tem poder, a gente profere no mundo espiritual, o inimigo pega e você fala assim: eu sou um derrotado, eu sou um perdedor. O diabo fala assim: não, você é mesmo, entendeu? Então chora, fica triste. Aí ele começa a colocar as tristezas. Você já deu a brecha, ele começa a colocar a tristeza, a angústia, a depressão, e tudo que é coisa ruim. Você fala: tá vendo? Não falei que eu era mesmo um derrotado? Mas você não é derrotado. Derrotado é o capeta, que já está com a sentença
marcada para ele já. Você é vencedor, certo? Tem muitas pessoas que creem em Deus. Tem muitas pessoas que creem nas pessoas, mas tem dificuldade de acreditar em si próprio. Para você ser um vencedor, primeira coisa, acredite em você. Amém? Porque você tem capacidade. Você tem saúde, forte, gordo, bonito, inteligente, né? Você não imagina a capacidade e o potencial que você tem na sua mente para as realizações. Você não consegue, sabe por quê? Porque você não enxerga dentro de você, né? Mas Deus enxerga, Deus enxerga. Então, eu gostaria de partilhar 4 detalhes sobre a história de Jefté, para que nós possamos aprender com ele hoje e sair daqui com uma mente renovada, amém? Diferente, derrotado? Jamais, jamais, porque quem está em Cristo é vencedor. Se você tem Jesus, você é vitorioso. Chorar para quê? Se é um Deus que tudo pode por você, né? Então a primeira lição que nós aprendemos nessa história que nós acabamos de ler é que Deus vê o teu potencial. Imagina a história aqui, o cara lá, o Gileade, pegou, saiu com uma prostituta, a prostituta engravidou e falou assim: olha, eu não posso criar esse filho não, toma para você. E ele trouxe para dentro de casa, está lá. O clima já não devia ficar legal, né? Porque imagina o seu marido chegando com uma criança lá, falou: ó, eu fui no prostíbulo lá e aí resultou isso aqui, eu trouxe para você criar. Imagina, como é que você, esposa, ia receber essa notícia e esse bebê em casa? Complicado ou não é? Já pensou? Isso é, se você não fosse apanhar, e outro, se você saísse vivo, né? Mas essa foi a situação lá. E Gileade tinha outros filhos, que enquanto eram pequenos, tudo bem, só que cresceram e ficaram sabendo da história. Quando ficaram sabendo da história, pegaram e falou: não, esse cara não pode ser nosso herdeiro, ele é filho da prostituta. Mandaram embora. E ele foi, humildemente, ele saiu. Imagina o coração desse menino, né? Porque que culpa tem a criança? A criança não tem culpa nenhuma. Mas a primeira lição que nós podemos aprender aqui é que Deus vê o coração. Eu imagino que às vezes Deus fica até um pouco tristinho, sabe por quê? Porque ele fala assim: gente, eu dei tanta capacidade para esse cidadão aqui, ele não usa, meu Deus do céu, o que eu faço com ele? Né? Eu dei tanta inteligência para esse aqui, ele não usa. Eu dei tantos dons e talentos para esse aqui, ele não usa. Deus sabe o que ele capacitou a cada um de nós. A gente é que não enxerga, porque a gente é um coitadinho, né? Jefté chegou e falou assim: eu sou filho da prostituta, está mandando eu embora. Ele foi aonde? Aonde vai um menino desse? Foi reunir lá junto com os vadios, diz essa tradução, ociosos, as pessoas que ficam lá, que não tem o que fazer, vagabundada, a bandidagem. Né? Ordinários, diz a sua, é a bandidagem. Mas Deus vê o coração. Não nasce ninguém sem que Deus permite, não, viu, irmãos? Por isso que nós somos contra o aborto, até em caso de estupro. Nós somos contra, 100%. Porque uma criança só é gerada se for propósito de Deus. Tem tanta gente querendo, não vem, e tem gente que às vezes não quer nem pensar, e vem, porque é Deus que manda nesse negócio aí, não é a gente. Né? No versículo 1 diz que Jefté, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. A outra tradução diz, um homem valente e valoroso. Ele não se enxergava, mas Deus via que ele era um cara valente e um cara corajoso, um cara valoroso, um guerreiro hábil.
Às vezes a gente não enxerga o nosso potencial, irmãos, mas Deus enxerga porque Ele nos fez e Ele colocou o potencial dentro da gente. Às vezes a gente fala assim, irmão, você pode fazer, eu não sou capaz. Às vezes você tem capacidade de sobra, mas a pessoa fala o quê? Não consigo, eu não sei. Deus vê qualidades em nós que nós não vemos e ninguém vê, mas Deus vê, porque foi Ele que fez e Ele que te agraciou com essas qualidades e com esses dons. E é muito comum a gente conversar com as pessoas e as pessoas falam assim, eu não tenho dom nenhum. Já viu gente falar isso, não? Eu não tenho dom nenhum. Como não? Como não? O primeiro maior e grande dom que nós temos é o Espírito Santo, porque dom quer dizer presente de Deus, e a Bíblia fala que quando nós somos batizados no nome de Jesus, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Só de ter a vida de Deus aqui, né? E Jesus falou que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, olha o potencial que nós temos. Se você realmente tem Jesus, você tem o dom do Espírito Santo, você tem um potencial muito grande, né? Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, diz que Deus não enxerga como o homem vê, porque o homem olha para o exterior, mas Deus vê o coração. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente tem que saber um pouco mais do que o exterior. Por isso que nas empresas hoje, eles estão adaptando, para a pessoa ser contratada, tem que passar pelo psicólogo, né? E aí o psicólogo vai lá e faz um monte de perguntas que parece que não tem nada a ver. Mas conforme a sua resposta, ele já pega no ar se você é ou não apto, se você tem ou não um equilíbrio para poder desempenhar a função na empresa. É assim ou não é? Porque tem que saber algo mais do que o exterior. Mas o homem normalmente ele vê o exterior, né? Você vê um cara descer na rua e fala, bandido. Você não conhece ele, como é que você vai falar? Né? Mau estilo. Mas e daí? E daí? Às vezes a pessoa tem um cabelo desse tamanho assim, como é que chama? Black Power, tatuado inteiro, com a roupa tudo rasgada, é muito mais espiritual do que o que está de terninho e gravata. É verdade ou não? Porque Deus está interessado no coração, e nós estamos falando do potencial, daquilo que Deus capacitou você para realizar. E Jefté era uma pessoa era um homem que as pessoas não valorizavam, os irmãos não valorizavam, e eu não sei, eu acho que nem o pai valorizava muito, porque se o pai fosse um pouco firme, falava, não, ele vai ficar aqui, pronto, acabou, né? Acho que ninguém valorizava. Então, soltou, e ele foi parar no meio de um povo que não era legal. Mas Deus tinha capacitado. Deus falou, não, esse aqui é bom. Esse aqui é um guerreiro valente, é um homem corajoso, é um homem de valor. Esse é de valor. Então, a primeira lição que a gente aprende é que nós precisamos olhar um pouquinho mais para o nosso interior. Eu sou capaz de fazer muito mais do que eu faço, mas a gente não fala isso. A gente fala assim, eu não sei fazer mais do que isso. Eu sou limitado. É assim ou não? Eu só sei fazer isso, né? Tem pessoas que entram numa empresa como auxiliar de produção e se aposenta como auxiliar de produção. Não consigo, nunca vou ser chefe. Não. Tem que olhar. Eu sempre conto aqui a experiência do primo da minha mãe, que veio da roça com 18 anos, não sabia ler nem escrever, e entrou no Banco do Brasil para ser faxineiro de noite. Quando fechava o banco, ele ia lá limpar o chão e tirar pó das mesas, e aquele negócio todo. Entendeu? Mas ele se aposentou como gerente do Banco do Brasil. Não ficou. Porque ele tinha um potencial muito maior do que ser simplesmente um faxineiro para ficar varrendo o chão. Então vamos enxergar, irmãos. Às vezes nós não temos usufruído o gosto da vitória, mas a culpa não é de Deus, não é de ninguém. A culpa é nossa, que a gente não consegue enxergar o potencial que a gente tem para vencer na vida. Amém? Segunda coisa que nós vamos aprender. Se você veio ao mundo, é porque Deus tinha um propósito na sua vida, que eu já falei agora, né? Pai
Gileade. A mãe, uma prostituta. Por que que Deus permitiu? Por que que Deus permitiu que nascesse um menino de um relacionamento desse, conturbado, complicado? Às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente vê também moradores de rua com bebezinhos, tudo desnutrido, a gente passa, dá uma dó medonha, mas não tem o que fazer, é uma tristeza, né? Você dá um litro de leite ali, tudo bem, mas no outro dia guardou fora de geladeira, já azedou, já não tem mais leite de novo, né? A gente não entende o porquê, mas Deus tem um propósito em todas as coisas, em todas. E eu estava conversando com uma pessoa ontem, e eu estava falando como que Deus trabalha de uma forma tão que a gente muitas vezes não consegue entender. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que de ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Então, às vezes, você se sente desprezado, insignificante, desvalorizado. Deus te escolheu para acabar com aquele que acha que é o bom, aquele que pode tudo, o soberbo, o arrogante. Não importa o seu passado, não importa quem são seus pais, Deus tem um propósito na sua vida. Talvez nem o próprio Jefté acreditasse que Deus pudesse usar a vida dele um dia. A minha história vocês conhecem aqui, né? Eu sou um menino que fui adotado quando tinha 13 para 14 anos, estava vivendo na rua, sendo colocado na rua pela minha própria mãe, porque realmente eu era insuportável. Eu acho que se eu fosse minha mãe, eu colocava eu para fora também, porque não dava para aguentar, né? Mas foi um propósito de Deus. O meu avô, que morava aqui em Mojimirim, foi lá me buscar em Santo André e me trouxe para cá para que eu pudesse conhecer o homem que viria me adotar e que fosse realmente apresentar Jesus para mim e ensinar tudo aquilo que eu sei hoje. Se minha mãe não tivesse me colocado na rua e eu não tivesse passado aqueles momentos de agruras, o meu avô nunca ia lá me buscar para trazer eu para cá. Então, às vezes a gente reclama da circunstância momentânea de dificuldade que estamos passando. Calma lá, Deus tem um propósito grandioso atrás disso. Simplesmente confie nele e persevere. Deus não olha para o nosso passado para decidir o nosso futuro. Ele tem o seu futuro traçado, e o seu futuro é um futuro de glória, de vitória. Amém? Então, veja bem, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, independente. O cara saiu com a prostituta, engravidou e tal, né? Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Amém? Terceira lição: todo homem de Deus também passa por tempos de dificuldade. Quando você começa a ler a Bíblia, todo homem de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, os homens de Deus sempre loucura. O versículo 2 do texto que nós lemos diz que a esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher. E Jefté então fugiu para longe dos seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tov e Tob, e reuniu em torno de si um bando de vadios, pessoas ociosas, bandidagem, que andava com ele. Então veja bem, embora Deus já tinha declarado, é um varão valoroso, é um guerreiro hábil, é um homem valente e poderoso. Aonde está o menino agora? Numa escola particular caríssima, se preparando, na escola do exército, da aeronáutica da marinha? Não. Está onde agora? Na Cracolândia. Olha onde que a família jogou. Foi humilhado por todos. Filho da prostituta.
você não vale nada, olha a sua mãe. Mas ele tinha um propósito de vitória dentro da vida. E ele não se deixou contaminar pelo meio onde ele foi viver. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu faço isso porque o meio me induziu. Gente, nós somos chamados para contagiar e não para ser contagiado. A luz ilumina as trevas, não é a trevas que sobressai a luz, quando nós temos Deus, né? Então, ele foi humilhado, ele foi praticamente torturado psicologicamente, de ter que sair da sua própria casinha, onde ele morava bonitinho, com seus parentes lá, com seu pai. E ele foi colocado num lugar, fugiu para um lugar. Vai para onde? Para onde o menino vai? Para onde? Vai para a rua. Eu sei, porque eu também fui para a rua uma vez. E não adianta. Não adianta você bater na casa de alguém e falar, posso dormir na sua casa? Se bate um moleque de 13 anos na sua casa lá, todo sujo, doente, cheio de bereba, e fala, olha tio, eu não tenho onde morar, eu posso dormir, você tem uma cama para eu dormir? Você vai abrir a porta? É complicado, né? O máximo que a gente faz, a gente pega um pão lá, fala, come esse pão aqui. Mas o meu problema é frio. Então vou pegar uma blusa. Mas a gente não abre a porta. É verdade ou não é, irmãos? A gente não abre. É a situação do menino aqui, vai para onde? Então ele foi na onde ele foi acolhido. Eu vi uma vez num programa de televisão, eu acho que foi do Gugu, o saudoso Gugu Liberato, deve ter na internet. Ele se vestiu de mendigo e foi ver como é que era a vida dos mendigos. Não sei se alguém chegou a assistir isso aí. E aí ele se vestiu de mendigo, fez maquiagem de mendigo, e aí ele chegava lá em São Paulo, aqueles moradores de rua tem um monte, né? Ele chegava lá, oi amigo, posso deitar com você aqui? Está frio, né? O cara falava, deita aí. Ele deitava com o mendigo lá. Você arruma uma beiradinha do seu cobertor, cara? Pois não, parceiro, pega aqui o cobertor. Fica aqui, né? Estou com fome, também estou com fome. Você tem um pedaço de pão, mas está duro, você não dá um pedaço? Eu reparto com você. Esse povo às vezes é mais solidário do que nós que temos condições, irmãos. É verdade ou não é? Às vezes a gente tem condição de ajudar e fazer alguma coisa para alguém, e nós vamos ver na lição da Escola Bíblica Dominical amanhã, que nós vamos concluir a lição de Miqueias sobre esse tipo de conduta. Quem é verdadeiramente convertido? Conhece pelas boas obras. E o Jefté aqui, quem ia acolher ele? É esse povo que acolhe. E ele foi lá. Mas a palavra diz que mesmo que você passe por tempos difíceis, persevere confiando no seu Deus. Não desanime, não vire. Você pode virar as costas para o mundo inteiro, não pode virar as costas para Deus. Para Deus não pode, né? Porque a palavra diz, nós estudamos aqui no profeta Joel. Quem está vindo na escola dominical sabe que eu vou falar. O meu povo pode até ser envergonhado por um tempo, mas não vai ser envergonhado para sempre. Não vai ser, vai ter uma hora Deus vai te honrar. E lá em Isaías diz que em lugar de cada vergonha, Deus vai dar dupla honra para cada um de nós. Então, quando nós estivermos passando por momentos de dificuldade, aguenta o gaio, irmãos. Não vira as costas para Deus. Segura a onda, que para cada vergonha, Deus vai dar dupla honra. E Jefté permaneceu firme, irmãos. Lá no meio daquele povo sem condição, um povo que era uma má influência terrível, ele permaneceu firme, confiando no Senhor. Permaneça firme, que a sua hora vai chegar. Deus está preparando grandes conquistas para cada um de nós aqui. Você acredita ou não? Amém. Versículo 4, do texto que nós acabamos de ler. Passando algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. Os amonitas começaram
a atacar Israel, onde estava lá Gileade, os irmãos, aquele povo todo, né? Que tinha expulsado o Jefté. E assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciãos de Gileade partiram à procura de Jefté na terra de Tobi, porque sabia do potencial dele. Fizeram de esquerda, expulsaram ele, mas sabia do potencial dele. Foram atrás do Jefté. Agora foram, né? Eles estavam perdendo a guerra, eles estavam sendo sufocados pelos amonitas. Falou, gente, não tem um aqui para poder salvar a gente, vamos atrás do Jefté. Olha Deus honrando, irmãos. Olha Deus honrando. Ao encontrá-lo, pediram, vem depressa, ser o nosso comandante para que respondamos com guerra ao ataque dos amonitas. Você pode comandar o nosso exército porque você é bom, a gente sabe que você é bom. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com José e os irmãos dele, né? José e os irmãos dele que foram tudo lá pedir comida no Egito depois. Vem comandar o nosso exército aqui, porque os amonitas estão acabando com nós, vai extinguir a nossa nação, não tem jeito não, nós estamos confiando em você. Ele falou, vocês não me expulsaram? Não falaram que eu era filho da prostituta? Agora vocês estão aqui? Não, se você vier, nós vamos colocar você como o juiz da nossa nação. Você que vai comandar tudo lá. Mas será que eu posso confiar em vocês? Diante de Deus, nós prometemos. Tá bom, então eu vou. Foi. Será que se fosse você iria, irmãos? Complicado, né? Será que se fosse cada um de nós, a gente iria? Fez o cara viver na míngua, na miséria, na sujeira. E agora foram lá atrás dele. Versículo 32 do mesmo capítulo. Então, Jefté aceitou o convite, partiu para o combate com os amonitas. E o Senhor os entregou todos em suas mãos. E ele tomou posse de 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando a Abel-Queramim, e desta forma os amonitas foram dominados pelos filhos de Israel. Ele foi lá, irmãos, tinha o espírito de liderança, colocou o exército de Israel, que já estava completamente abatido, destruído, sem condições, organizou o time ali, falou, vão para cima que a vitória é nossa, em nome do Senhor dos Exércitos. E foram para cima dos amonitas e acabaram com eles. E a Bíblia diz que eles tomaram posse de 20 cidades. Está tendo a guerra lá, né? Da Rússia, agora, né? Não acabou ainda não, né? Não acabou não. País forte, querendo dominar o paizinho pequeno, fraco, não consegue, meu. Eles estão resistindo lá. Aqui o fraquinho foi contra 20 cidades fortes. E acabaram com eles. Por quê? Porque para cada vergonha, Deus dá dupla honra. Talvez você esteja passando por uma vergonha. Talvez a tua fama não está legal. Talvez até os próprios familiares estão contra você. Faça como Jefté. Permaneça firme, porque você foi criado por um propósito. E o propósito de Deus para a sua vida é ser vencedor. Ser vencedor. Mais cedo ou mais tarde, as próprias pessoas que falaram mal, que te excluíram, que jogaram você para fora, vão vir mansinho, cabeça baixa, falando assim, olha, você pode orar por mim? Você pode me ajudar? Você me dá um emprego? Você... É o que diz a Bíblia. Porque nós fomos escolhidos para ser cabeça, não cauda. Para ser vencedor. Deus tem um propósito de vitória. E assim como foi com Jefté, eu quero falar profeticamente, está chegando a sua hora. Está chegando a sua hora. Você que está passando por momento de dificuldade, não desista, não desista, permaneça firme. Em nenhum instante Jefté abandonou o Senhor, mas permaneceu confiante no Senhor. Passando pela situação mais difícil, de desprezo da família, porque quando é o vizinho, o desprezo não dói tanto, mas quando o desprezo vem da própria família, e eu já passei isso, é triste, porque aquela pessoa que você mais tem confiança
e que você acha que é o seu maior porto seguro, o pai e a mãe, e de repente o pai e a mãe te despreza e põe na rua, é triste, irmãos, é triste. Mas os irmãos foram todos correndo atrás dele a hora que eles viram a água bater no pescoço. Então, irmãos, não importa o seu passado, não importa. Mas lá o nosso passado Deus não quer nem saber. Não importa o que as pessoas dizem, isso aí é o que menos importa. Siga em frente, acredite em Deus e acredite em você, porque Deus tem um lindo e maravilhoso futuro estabelecido para cada um de nós. Amém? Por isso que a música diz: sozinho no mundo, sem a força de um pai ou de mãe, sem alguém para estender sua mão, vivia na solidão, Jefté. Casa vazia, sem paz e sem Deus, em conflitos eu vivia, morriam os sonhos meus. Minha alma gritava procurando a paz, mas a morte é quem veio correndo, querendo me abraçar. Mas Jesus enviou o seu anjo e tirou-me dali. Deus envia o anjo, irmãos. Deus envia o anjo das formas mais diversas possíveis. O anjo aqui no caso de Jefté foram os próprios irmãos. Sai desse meio aí, vem para cá, vem governar a gente, né? No meu caso, foi meu avô que foi me buscar lá em Mojimirim, né? Mas Jesus enviou o seu anjo e tirou-me dali, levou-me ao céu, tocou minhas mãos, senti seu carinho, sua proteção, eu renasci. O cara saiu da Cracolândia direto para o governo de Israel, do lixo para a posição de rei, lá em cima. Na época o rei era juiz, né? Mas era o mais alto nível hierárquico dentro do regime estabelecido pelo povo de Israel. Na época era o juiz, e ele saiu lá do lixo para ser colocado no lugar de honra. Eu não sei, talvez hoje você se encontre num lugar não tão desprezível quanto ele estava, mas isso não é tanto, mas mesmo assim eu me sinto meio incomodado, desconfortável. Deus vai tirar você, vai te colocar no lugar de honra. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. E volte para a sua casa com a mensagem de que eu nasci para vencer. O propósito de Deus para a minha vida é a vitória no nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu te agradeço de todo o coração por esta palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho podido viver os propósitos que o Senhor traçou na minha vida a cada dia. E eu tenho sentido que são propósitos de bênçãos, porque o Senhor tem para nós é muito mais alto do que nós podemos imaginar ou pensar. E nós só te agradecemos. E se porventura alguém aqui na tua casa nessa noite, ou que está vendo pela internet, se sente desprezível, sozinho no mundo, sem a força de um pai ou de uma mãe, às vezes triste, abatido, que o Senhor possa colocar no coração dessas pessoas que nós nascemos para vencer, e que a cada vergonha o Senhor nos dará dupla honra. Que possamos voltar para os nossos lares alegres, felizes. Nada vai roubar a nossa alegria, porque eu tenho absoluta certeza que em Ti eu sou mais que vencedor. Muito obrigado, Jesus. No Teu nome nós oramos. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?